Atos, capítulo 27, versículo 21, ele diz assim: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perdição. Irmão, tem muitas coisas ruins que podem ser evitadas, tem muitos males que podem ser evitados, só que para isso nós precisamos aprender a ouvir, principalmente ouvir Deus, ouvir quem Deus está usando, quem Deus está dirigindo, para que a gente possa evitar. Irmão, tem coisas que não precisamos passar, tem males, tem sofrimento, tem dificuldade que nós não precisamos passar, que podemos evitar estas coisas, só que para isso nós precisamos aprender a ouvir. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso, estava sendo levado para Roma, embarcaram ele no navio para Roma. Só que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que quando estava naquela viagem, ele percebeu que a viagem não ia ser boa, ele percebeu que ia ter problema naquela viagem, então ele foi e falou ao capitão do navio: olha, eu estou vendo que a viagem vai ser cômoda, não é só para o navio, para nós também, para as nossas vidas. Só que o capitão não deu ouvidos ao apóstolo Paulo, o capitão não deu ouvidos ao servo de Deus. Resultado, irmão, veio uma grande tempestade sobre ele, mas tão grande que eles perderam o controle do navio, eles não sabiam mais por onde estavam indo, tiveram que lançar fora tudo que havia no navio para poder aliviá-lo. A situação estava tão ruim que chegou uma hora que eles pensaram que não tinha mais salvação, eles acharam que todos iriam morrer, para ver como a situação estava. Aí o apóstolo Paulo, depois de ter sido visitado pelo anjo de Deus, ele se levanta e diz: ora, irmãos, teria sido muito melhor se vocês tivessem me dado ouvidos, se vocês tivessem me escutado, nós teríamos evitado esse incômodo e esta perdição. Gente, um ato simples de ouvir a direção do servo de Deus, irmão, poderia ter evitado tanto mal que eles passaram, que eles quase perderam a vida. Irmão, tem coisas que podem ser evitadas, só que para isso nós precisamos aprender a ouvir. Às vezes a pessoa está sofrendo, está padecendo, está passando por coisas terríveis, e está passando porque não ouviu a Deus, não ouviu a direção, não ouviu quem Deus estava usando. Deixa aí, vamos lá em Juízes, capítulo 6, livro dos Juízes, capítulo 6, tem muitos males que podem ser evitados, tem muito sofrimento que pode ser evitado, tem muito problema que pode ser evitado, tem muita dor de cabeça que pode ser evitado. Só que para isso nós precisamos aprender a ouvir Deus, ouvir a sua palavra, ouvir quem Deus está dirigindo, quem Deus está usando. Irmão, tem coisas que Deus não quer que a gente passe, tem coisas que não é vontade de Deus e que podem ser evitadas se nós aprendermos a ouvir. E às vezes por não ouvir é que está sofrendo, por não ouvir é que tem passado por coisas ruins. Juízes capítulo 6, versículo 1, Juízes 6, versículo 1, ele diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Irmãos, os filhos de Israel foi o povo que estava sofrendo no Egito, que era escravo, que padecia, mas que Deus, através do Moisés, foi lá no Egito, tirou o povo do sofrimento, tirou o povo da escravidão, levou esse povo através do deserto até a terra prometida. Deus entregou a terra para aquele povo, Deus abençoou aquele povo naquela terra.
Só que quando o povo estava abençoado, quando as coisas estavam indo bem, irmão, esse povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só foi as coisas ficarem bem para eles, estarem em paz para eles começarem, irmão, a se desviar, para começar a fazer coisas que não deveriam fazer, tomar atitudes erradas, coisas que acabaram afastando esse povo de Deus, que acabou dando ao inimigo a condição de poder agir, a condição do inimigo poder tocar, poder dominá-los. A Bíblia diz que Deus os deu. Irmão, Deus não pegou o povo e disse: ó, toma para você, não. Irmão, Deus os deu, quer dizer, Deus não impediu que o inimigo viesse. Deus não atrapalhou o agir do inimigo, não. E como é que Deus iria atrapalhar se esse povo estava fazendo o que era mal? Às vezes a pessoa está passando por coisa e ela questiona: por que Deus deixou? Irmão, a Bíblia diz lá em Isaías que a mão de Deus não está encolhida, nem os ouvidos de Deus estão agravados, mas os vossos pecados fazem separação de vós e do vosso Deus. Irmão, quando a gente peca, quando a gente faz o que é mal aos olhos de Deus, irmão, nós levantamos uma separação entre nós e Deus. E aí, irmão, nós estamos separados de Deus, e aí o inimigo consegue agir, aí o inimigo tem liberdade para poder manifestar, fazer a obra dele, trazer o sofrimento dele, trazer o mal dele. Então Deus deu, irmão, Deus não impediu. Não impediu por quê? Porque eles tinham feito o que era mal, porque eles se afastaram do Senhor, e como eles, é muita gente, muitas são as pessoas que Deus tirou lá do mundo, irmão, que Deus tirou da escravidão, do pecado, da morte, irmão, que Deus trouxe para o Evangelho, Deus trouxe para a igreja. E aí quando as coisas estão indo bem, Deus está agindo, Deus está abençoando, uma pessoa começa a fazer coisas erradas, ela começa a se afastar, ela começa a fazer coisas que não deveria fazer, o que vai tirar ela da presença de Deus, o que vai separar ela do Senhor, e vai fazer, e vai dar ao inimigo condições de poder dominar, condições de poder tocar na vida dela. Irmão, nós precisamos ter cuidado, irmão, não podemos deixar porque está bem começar a fazer coisa errada, é continuar no caminho certo, é continuar na direção de Deus, porque, versículo 2 ele diz: prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Deus tirou o povo do Egito, colocou na terra, e o plano de Deus era que eles desfrutassem daquela terra, é que eles vivessem o melhor naquela terra. Agora, irmãos, estavam vivendo o pior na terra que Deus deu para eles. Esse povo agora, em vez de desfrutar da terra, estavam cavando buracos para poder se esconder, abrindo covas, abrindo cavernas, para que eles pudessem se esconder dos medianitas. Irmão, Deus, o plano de Deus é que eles dominassem sobre a terra, mas eles estavam agora sendo dominados na terra que Deus havia dado para eles. Irmão, é um erro, irmão, são atitudes erradas que vão nos tirar do plano de Deus, que vão nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus era que eles dominassem sobre a terra, só que agora eles estavam sendo dominados, eles estavam sofrendo aonde deveria ser um lugar que eles deveriam aproveitar, desfrutar, porque eles fizeram o que era mal. Não saia da direção de Deus, não saia, porque o que era para ser a bênção, irmão, acaba se transformando em maldição. Continua lendo o versículo 3, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Quando o povo de Israel começou a fazer o que era mal, primeiro se levantou contra eles os medianitas. Irmão, em vez desse povo procurar se consertar logo, procurar buscar Deus, procurar lutar contra aquele inimigo, não, eles foram fazer foi covas, eles foram foi se esconder, em vez de procurar buscar Deus. O resultado, além dos medianitas, a Bíblia diz que veio contra eles também
os amalequitas. Depois dos amalequitas vieram também o povo do Oriente. O que é isso? O que era apenas um mal se transformou em 3 males. Irmão, é o que a Bíblia diz: um abismo chama irmão, o mal chama outro mal. Irmão, esse povo deveria ter buscado logo a Deus no começo, deveria ter clamado ao Senhor e ter resolvido logo naquele primeiro mal, mas não. Eles foram se esconder, não procuraram consertar, se acertar com o Senhor. Resultado, agora são 3 inimigos, agora são 3 adversários, são 3 problemas que se unem contra eles. 3 inimigos estão atacando eles. Versículo 4 ele diz: e punha-se contra eles em campo, e destruiu a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois. Irmão, não deixavam nada. O inimigo, quando vinha contra ele, irmão, vinha destruindo tudo. O povo preparava a terra, eles plantavam. Quando estava na hora de colher, o inimigo aparecia. Irmão, e aparecia acabando com tudo, levando tudo. Todo o trabalho dele, era em vão. Não adiantava nada, todo esforço, tudo que eles faziam não adiantava nada, porque quando o inimigo vinha, irmão, levava tudo, destruía tudo, acabava com tudo. Eles não viam fruto do seu trabalho, ele não viu resultado, nenhum resultado bom. Versículo 5 ele diz mais: porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Irmão, esse povo está sofrendo, padecendo, é para você entender as consequências de atitudes erradas, o resultado de fazer o que é mal. Uma pessoa às vezes está fazendo a coisa errada e acha que não tem problema, isso aqui não é nada demais. Irmão, se isso não está de acordo com a vontade de Deus, isso é mal e vai trazer o mal como consequência. Esse povo fez o que era mal, irmão, levou-se um tempo, mas agora esse povo está sendo destruído, esse povo está padecendo, esse povo está sofrendo. Irmão, todo o mal que a gente faz, todo o erro, toda atitude que a gente faz que não está de acordo com a vontade de Deus, ela vai trazer o mal até o ponto de trazer a destruição. Esse povo fez o que era mal, o resultado, irmão, o inimigo está entrando na terra dele para destruir. Irmão, a Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, roubar. Irmão, ele veio para fazer a destruição dele. Irmão, se eu fizer o que é mal, irmão, se eu sair da direção de Deus, da vontade de Deus, irmão, o inimigo vai conseguir fazer a obra dele. O inimigo está conseguindo fazer a obra dele, destruir o povo de Deus. Versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos... Eles não empobreceram porque eles não trabalhavam. Eles não empobreceram porque eles não se esforçavam, porque eles trabalhavam, eles se esforçaram. Eles empobreceram por causa dos medianitas que estavam na terra dele. Irmão, é o que muita gente precisa entender, que às vezes, irmão, porque a pessoa não consegue se levantar, é porque tem um medianita, é porque tem um inimigo lá, tem um demônio lá, irmão, agindo, roubando a pessoa, agindo, atrapalhando a vida dela. Não é que a pessoa não quer, não é que a pessoa não busca, não é que a pessoa não se esforça, é que talvez, irmão, tenha lá um mal, um inimigo que está empobrecendo. A Bíblia fala que Jesus, quando chegou lá em Gadara, veio o endemoniado de Gadara, o gadareno até ele. E ele era, a Bíblia diz que ele andava nu, que ele andava se ferindo, andava pelos sepulcros. Todo mundo achava que ele era doido. Só que quando Jesus expulsou o demônio dele, quando o povo da cidade veio, eles encontraram aquele homem sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Ele não era doido, só tinha um medianita na vida dele. O problema era que tinha um demônio na vida dele que levava ele àquela situação. E às vezes, irmão, é algum mal que está na vida daquela pessoa, que está levando ela a viver aquela vida, que está levando ela a empobrecer muito, que está levando ela a sofrer muito, que está levando ela a passar aquilo que ela tem passado.
muita gente às vezes não entende, é porque ele não quer, e às vezes não é que ele não quer, esse povo plantava, esse povo lutava, esse povo se esforçava, mas enquanto os medianitas estivessem ali, não ia adiantar nada. É por isso que às vezes o trabalho da pessoa não adianta nada, a luta da pessoa não adianta nada, porque ele não tem sorte. Não é que ele não tem sorte, tem um mal na vida dele, que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado. Continua lendo o versículo 6, diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, os filhos de Israel, eles esperaram empobrecer muito, eles esperaram a situação piorar muito para poder clamar. Nós não podemos esperar a coisa piorar, irmão, não podemos esperar a coisa chegar no fundo do poço. Infelizmente, essa é a realidade para muitos. Irmão, tem gente que só vai buscar Deus lá quando a coisa estiver muito feia, quando a coisa estiver muito difícil, quando a coisa estiver muito complicada, quando eles empobreceram muito, aí eles foram clamar, aí que eles foram buscar. Nós não podemos esperar a coisa ficar muito difícil. Não, para Deus não é impossível. Irmão, Deus pode nos ajudar em qualquer momento, em qualquer situação, Deus pode nos ajudar. Mas, irmão, somos nós que não podemos esperar as coisas piorarem. Nós não podemos esperar a coisa ficar muito complicada para poder clamar a Deus. Irmão, nós não podemos esperar como eles esperaram. Versículo 7 diz: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Dá uma parada, porque quando esse povo empobreceu muito, esse povo então agora decide clamar a Deus. Esse povo agora decide buscar o Senhor. E o que é bonito, irmão, é que quando eles clamam, Deus ouve. Mais do que ouvir, Deus vai responder, porque Deus não está de mal com a gente, porque Deus não está zangado. Irmão, Deus não ficou chateado porque eu errei, porque eu pequei, não. Quantas pessoas que acham que Deus está zangado com ele, que Deus está chateado, que Deus não vai nem ouvir a oração dele, que Deus não vai responder. Nós estamos enganados. Irmão, às vezes nós olhamos para Deus como se Deus fosse a gente. Irmão, Deus não é como eu, Deus não é como você. Alguém erra com a gente quer que aquela pessoa fale mais com a gente porque ela errou. Deus não, ao contrário, Deus está esperando que a gente fale com ele. Deus está esperando que a gente clame, ainda que tenha errado, tenha falhado. Irmão, Deus está esperando. Na hora que esse povo clamou, irmão, Deus ouviu, e Deus mandou a resposta para eles. Irmão, é clamar a Deus. Pastor, mas eu não mereço. Irmão, ninguém merece. Eu não tenho que clamar a Deus porque eu mereço. Eu tenho que clamar a Deus porque Deus é misericordioso. Não é porque eu estou bem para orar. Não, irmão, eu tenho que orar a Deus porque eu preciso dele. Então eu preciso aprender. Deus não é igual a mim. Deus não é igual a você. Não olhe para Deus como você olha para você mesmo. Se alguém fizesse alguma coisa contra você, você ficaria chateado. Deus não. Deus não ficou chateado, Deus não está zangado com você. Deus está esperando sempre que a gente clame, que a gente o busque, porque Deus vai nos ouvir, e além de ouvir, Deus vai nos responder. No entanto, precisamos aprender que a resposta de Deus nem sempre será como a gente imagina. Irmão, a resposta de Deus nem sempre será como você espera, porque eles clamaram a Deus por causa dos medianitas. O que eles esperavam? Que Deus desse um fim nos medianitas. O que Deus fez? Deus mandou um profeta que falou aos filhos de Israel. Deus não mandou um guerreiro para lutar contra os medianitas. Deus mandou um profeta para falar aos filhos de Israel, porque Deus é que sabe o que nós precisamos. Irmão, nós pedimos aquilo que queremos, Deus vai nos dar aquilo que precisa, e Ele sabe o que nós precisamos de verdade. Não precisamos de um anjo para vencer o inimigo. Irmão, o anjo ia vencer o inimigo, depois vinha mais inimigos, que eles precisavam primeiro de um profeta, para ouvir a palavra de Deus, para ver aonde eles erraram, para poder consertar a vida deles. Continua lendo o versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, versículo 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Então Deus manda o profeta até a eles com a palavra para dizer: olha, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês do sofrimento, eu peguei e coloquei vocês nessa terra boa, e eu expeli os habitantes de diante de vós. O que é isso? Irmão, é Deus mostrando o bem que fez a eles, é Deus mostrando que se dependesse dele, irmão, aquele povo só teria o melhor. Se eles estavam naquela situação, não era por causa de Deus, não era a vontade de Deus, porque tudo que Deus fez por eles foi o bem. Irmão, tudo que Deus fez foi o bom para eles. E se eles estavam naquela situação, irmão, não era porque Deus queria que eles estivessem, não. E por que eles estavam? Versículo 10: e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O povo estava naquela situação porque eles não deram ouvidos à voz de Deus, irmão, porque eles não ouviram. Gente, ouvir não é escutar não, porque eles sabiam o que Deus havia dito, eles ouviram, eles escutaram quando Deus falou, mas eles não guardaram, eles não seguiram, eles não obedeceram. O resultado, esse povo agora está sofrendo, esse povo está agora padecendo, esse povo agora está sendo maltratado, esse povo está sendo destruído, porque não ouviram a palavra do Senhor, porque não deram ouvidos à direção que Deus havia dado a eles. Irmão, pode ser evitado todo o sofrimento que eles estão passando, poderia ser evitado, eles não precisariam passar por isso. Irmão, tem coisas que nós não precisamos passar. Irmão, Deus não vai nos livrar de tudo não, porque tem coisas que faz parte do plano de Deus, para nos fortalecer, para nos preparar. Deus não vai me livrar de tudo, mas tem coisas que nós não precisamos passar, tem situações que nós não precisaríamos enfrentar, coisas que poderiam ser evitadas. Só que para isso nós precisamos aprender a ouvir Deus, a ouvir a palavra dele, a seguir a direção dele, a seguir a instrução dele. A pessoa às vezes questiona a Deus, mas não é Deus, é que a gente não ouviu a Deus, a gente não ouviu a palavra de Deus, e por causa disso, acabamos experimentando o mal, acabamos passando por uma perdição, passando por um problema, irmão, que não poderia passar, que poderia ter evitado, se tivesse ouvido. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir, porque se a gente ouvir, vamos lá no Isaías capítulo 1, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Tem coisas que podem ser evitadas, tem males, irmão, que não é vontade de Deus, que não é plano de Deus, que não é propósito de Deus. Claro, Deus usa todas as coisas, tá? Deus não desperdiça nada, Deus usa, Deus pode usar todas as coisas. Não quer dizer que Deus queria que todas as coisas acontecessem com você, que tem coisas que poderiam ser evitadas. Deus tirou aquele povo do Egito, da escravidão, do sofrimento. Deus colocou naquela terra, Deus entregou a terra, porque o que Deus queria era que eles desfrutassem. Só que eles estavam padecendo, não era porque era a vontade de Deus, não, porque eles não ouviram. Porque se eles tivessem ouvido, eles teriam evitado todo aquele mal. E tem mais, irmão, quando a gente aprende a ouvir Deus. Isaías 1,19. Isaías capítulo 1, versículo 19, ele diz: se quiserdes, e o que, gente? E ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Irmão, o que Deus tem para nós é o bem, o que Deus tem para nós é o melhor, o que Deus tinha para aquele povo era o melhor naquela terra, para que eles comessem, para que eles desfrutassem do melhor daquela terra. Só que em vez de comer o melhor, eles estavam vivendo o pior, porque não ouviram. Se eles tivessem ouvido, eles estariam desfrutando do melhor que aquela terra tinha. Irmão, se a gente aprender a ouvir, nós vamos viver o melhor que Deus tem. Agora, se não ouvir, versículo 20, ele diz: mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis o quê?
devorados à espada. Irmão, aquele povo estava sendo devorado, aquele povo estava sendo destruído. Era Deus castigando, era Deus? Não era Deus não. Deus não queria aquilo para eles. Era consequência por não ouvirem a voz de Deus. Irmão, era o resultado do mal que veio sobre eles, porque se eles tivessem ouvido, irmão, eles não teriam passado por nada daquilo, ainda estariam comendo o melhor da terra, ainda estariam desfrutando. É o que o apóstolo Paulo falou para o capitão: se vocês tivessem me ouvido, o apóstolo Paulo estava sendo usado por Deus, se vocês tivessem me ouvido, teríamos evitado esse incômodo e esta perdição. Irmão, tem muita coisa ruim que pode ser evitada se ouvirmos a voz de Deus. Irmão, nós sabemos o que Deus diz. Não é ouvir de vir para a igreja e escutar não, gente. É de ouvir, é de obedecer, é de seguir a palavra, porque nós já sabemos o que a palavra de Deus diz. A maioria das pessoas que não ouvem, ela não segue porque não quer, porque ela sabe o que a Bíblia diz. Sabe que a Bíblia fala que é marido de uma só mulher. Sabe, fala que a Bíblia diz sobre a mentira que é do diabo. Sabe o que o diabo diz, irmão, sobre o que a palavra de Deus diz sobre tanta coisa. A pessoa sabe. Problema que ela não ouve, ela não segue, ela não dá ouvidos, ela não dá atenção. E aí, em vez do melhor, irmão, é a espada que está comendo, é a espada que está devorando, é o mal que era para ter sido evitado, o mal que nem era para ter chegado. Esse mal acaba vindo porque a pessoa não ouve a palavra, ela não dá ouvidos ao Senhor. Irmão, ouça. Tem coisas que Deus pode evitar. Irmão, tem males que não é vontade de Deus. Tem coisas que podem ser evitadas. Só que para isso, nós precisamos aprender a ouvir. E ouvir principalmente a Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir é seguir, é fazer aquilo que a Bíblia fala que a gente tem que fazer. Amém?